Olá, meus amores do quarto ano. Nós vamos falar sobre o jeito de viver dos africanos. Aqui estão algumas imagens da África do Sul. Quando iniciou a colonização do Brasil, os portugueses tomaram posse das terras brasileiras, principalmente do litoral brasileiro, e eles precisavam de mão de obra para trabalhar. Então, eles que já conheciam o continente africano, ele contornava o continente africano em busca de ir à Índia buscar especiarias, e quando eles contornavam a África, eles também iam colonizando território dentro da África. E também eles iam escravizando essas pessoas. Então vamos estudar um pouquinho sobre essas imagens e sobre o continente africano e sobre a cultura desses povos. A imagem retrata pessoas e lugares dos seguintes países da África do Sul, como o Egito, a cidade de Cairo, a capital do Egito. Aqui nós temos uma imagem de uma pesquisadora africana. Aqui nós temos uma colônia na Namíbia e o deserto de Seringal. Então vamos lá. História dos povos africanos. Os antigos povos africanos se organizavam em clãs e era liderado por pessoas mais velhas, que eram chefes de diversas aldeias, se reuniam para aconselhar os mais novos. Eles também viviam da caça e extraía da natureza tudo aquilo que necessitavam para a sua sobrevivência. A terra era coletiva, a terra era de todos. Alguns tribos se sobressaíam, se tornavam mais ricos e construíram grandes cidades como Tombouctou, em Mali. Aí nós vamos ver também aqui nesta página 162. Então nós temos aqui, o continente africano era totalmente desconhecido não era totalmente desconhecido pelos europeus, porque, como eu disse, eles faziam essa viagem para ir até a Índia buscar especiarias, então ele contornava todo esse litoral da África. E à medida que eles iam contornando, eles também iam fazendo colônia dentro do continente africano. No século XV, entre 1401 e 1500, com as viagens marítimas, os europeus passaram a conhecer outras regiões da África e a realizar várias expedições. E, ao mesmo tempo, desenvolveu um comércio muito lucrativo, que era da compra de pessoas. Então, eles compravam e comercializavam as pessoas africanas. Então surgiu a escravidão. Então, pessoas escravizadas. A prática da escravidão já era antiga entre os povos africanos, porque entre eles já escravizavam geralmente pessoas que eram prisioneiras de guerra ou algumas pessoas que estavam endividadas. Então, para pagar a dívida, essas pessoas tinham que trabalhar sem pagamento. No entanto, o comércio de escravizados, estabelecido entre europeus, motivou entre os africanos uma guerra entre eles, porque africano em busca de escravos escravizava os seus próprios companheiros, do seu próprio país. Então eles faziam a venda dos seus próprios irmãos, de nação, da sua própria nacionalidade. Então, isso estimulou uma guerra entre os povos africanos. Estima-se que entre 1530 e 1815 tenham sido levadas pelos portugueses e trazido para o Brasil aproximadamente 3 milhões de africanos. Agora nós vamos observar, aqui nós estamos vendo todo o litoral brasileiro, com o Oceano Atlântico, todo o litoral brasileiro, as principais cidades,
do litoral brasileiro, e aqui nós estamos vendo o litoral africano. Então, daqui os portugueses levavam pessoas para Santos, para o Rio de Janeiro, né, para Recife e para Salvador. No início, aqui era totalmente despovoado, então foi formando as primeiras vilas, os primeiros trabalhadores que trabalhavam no pesado realmente foram os escravos. Eles que chegaram aqui, eram escravizados, abriam, desmataram todo o litoral, né? Iam também em busca de ouro, trabalhar nas minas de ouro para os portugueses, né? Para os mineradores portugueses. E abriu o caminho, né? Aqui nesse litoral. E também eles trabalhavam no engenho de açúcar, que foi uma da segunda riqueza brasileira. Primeiro foi o pau-brasil, né? Depois eles fizeram a terceira, porque eles fizeram a busca por ouro, né? Intensamente por ouro, e depois eles fizeram o plantio da cana-de-açúcar e os grandes engenhos, ok? E quem trabalhava? Quem foi que morreu? Não só uma pessoa, mas várias pessoas. Eles morreram dando a vida pela evolução, né? Das nossas cidades, do nosso Brasil, ok? Então, vamos agora responder essas questões. Depois de responder essas questões, nós vamos para olhar aqui a viagem dos navios negreiros. Então, eles vinham em navios negreiros, né? Era chamado navio negreiros. E sempre era comandado por o capitão, né? Um capitão responsável por cuidar dos escravos. Na verdade, eles não eram cuidados, eles eram jogados, né, jogado dos seus navios, dentro dos navios, eles eram jogados nos navios negreiros, os homens e mulheres era remotamente lançados nos porões, então eles jogaram lá nos porões, né, dos navios, maltratados, judiados, né, eles já começavam o sofrimento aqui, né. Então, eles já sabiam mais ou menos, quando eles chegavam, entravam no navio, que encontrava toda essa preparação esperando por eles, já sabiam o que ia acontecer com eles quando eles chegassem à terra brasileira. Então, eles eram vendidos como mercadoria, né? Era a compra e venda de pessoas, e eles se tornavam escravos. Muitos deles fugiam e eram caçados como animais. E quando eles eram pegos, eles sofriam todo tipo de humilhação e maltratos. Ok? Então, vamos lá responder as nossas questões da página 164. Ok? Bom dia, tudo de bom.